Pois é, cara. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito extremamente brutal. E hoje eu tô aqui para dar um resuminho para vocês, né? Uma mini aula sobre isso, né? Como foi que aconteceu a Segunda Guerra. Segunda Guerra, mas eu só vou falar ela na Europa, cara, porque infelizmente não deu pra eu colocar ela na Ásia. Mas quem sabe um vídeo traga uma Segunda Guerra no mundo todo. Primeiramente, nós vamos pra Europa. Né, cara? Né, cara? Primeiramente, a gente vai ver aqui na Europa, pelo amor de Deus, pra que eu criei esse tanto de quadro? Desculpa, galera, por causa que eu nem tava pensando. Poderia fazer uma anima. Pronto, né, cara? O que temos? Em 1920, depois da Primeira Guerra, esse paísinho aqui, União Soviética ou URSS, ou Império Russo, se tornou a União Soviética, né? Ele era o Império Russo, né, cara? Alemanha. E agora vamos pro país mais polêmico de toda a guerra, a Alemanha. Em 1933, Adolf Hitler assumiu o controle do país, colocando uma ditadura meio que fascista. Cara, eu odeio. Meio fascista, né, mano? Fascista na Alemanha. Assim, a Alemanha, eu não posso falar o segundo nome, porque eu acho que não pode falar isso no YouTube, né? Mas do comando de Adolf Hitler, ela tinha um sonho bem comum: se expandir e dominar quase toda a Europa e também ter uma espécie de espaço vital, que nós achamos que era tudo isso aqui, né? A Itália, no comando de Benito Mussolini, também estava querendo se expandir e formar meio que um novo Império Romano. É sério, Itália, isso? Mas começando assim, né? Todos os países da Europa estavam querendo paz, menos esses três aqui, por causa que eles não gostaram nem um pouco dos horrores da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a Alemanha sim já estava com um plano bem grande de se expandir e basicamente dominar quase toda a Europa, né? Não é, cara, tipo... Mas em 1939, o país acaba anexando a Áustria. Mas nenhum sangue derramado. Infelizmente, né? Nenhum sangue derramado, por causa que a Áustria era um país germânico. Então eles até que gostaram disso. Receberam o Adolf de braços bem abertos, né, cara? Mas aqui continua. Nessa região aqui todinha da Tchecoslováquia, viviam muitos povos germânicos. Então a Alemanha viu: eu quero essa parada aí. A Tchecoslováquia resige, mas sabia que se ela recusasse, guerra, né, cara? Então ela foi obrigada a dar o território. Então, no caso, na Conferência de Munique. Na Conferência de Munique, a Tchecoslováquia acabou cedendo os territórios. Inclusive, ela só não cedeu para a Alemanha, mas também alguns territórios para a Hungria e Polônia. Para a Hungria e a Polônia, né? Esses territórios, a Hungria e Polônia, por causa que eles também se aproveitaram do tratado. Mas tinha uma condição: Hitler teria que parar de se expandir. A Alemanha disse ok e assinou um tratado de paz. Agora vocês também? É claro que não, né, para a Alemanha. 6 meses depois, eles decidem invadir metade da Tchecoslováquia, em área onde viviam tchecos. E os aliados ficam com muita raiva. Essa parte aqui da Alemanha estava sendo ocupada pela França. A Alemanha vai lá e pega de volta. E no Tratado de Paz da Primeira Guerra, estava bem claro que a Alemanha não poderia ter um exército grande. E a Alemanha investe muito no exército por isso. Ou seja,
Os, os aliados, que são França e Reino Unido, ficam muito bravos com isso, mas eles não fazem nada. E eles decidem transformar o resto da Eslováquia em um estado fantoche. Estado fantoche deles, né, cara? Não é, cara? Infelizmente, né? E a Hungria aproveitou disso para pegar a região da Transcarpática, que é essa partezinha bem aqui, ó. Esse rabinho aqui. Lá, esse rabinho aí, né, que é a Transcarpática. Que é a Transcarpática, né? Essa partezinha bem aqui, basicamente, né? Mas, em 1939, a Alemanha estava querendo conectar a Alemanha Oriental, a Prússia Oriental, com o resto da Alemanha, usando a cidade livre de Deissen. Mas, porém, tinha um pequeno problema. A República da Polônia estava no meio, né? Então, eles vão lá na calma e dizem assim, Polônia, deixa eu passar por seu território. A Polônia resiste, né? Claro que ela não vai deixar passar. E os aliados, Reino Unido e França, já pensam que a Alemanha vai invadir. Então, eles dizem para a Alemanha não invadir a Polônia. Então, como a Alemanha é teimosa, eles invadem a Polônia, dando começo à Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha pensava que ninguém iria entrar em guerra por causa da Polônia. Mas a França e o Reino Unido ficam furiosos e entram na guerra junto. Dando assim início à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha primeiramente faz um ataque aqui na Polônia, né? Pegando que do país, inclusive Varsóvia. Eles pegam a cidade de Varsóvia, até que bem. A União Soviética vê isso e também decide invadir a Polônia, né? Cara, a República da Polônia. Então, assim, eles pegam lá e decidem invadir. Né, cara, já que a Alemanha já estava invadindo, eles vão lá e invadem. Ah, e um fato que eu esqueci de dizer é que a Alemanha e a União Soviética tinham assinado um pacto de não agressão. Ou seja, eles não poderiam se agredir. Eles não poderiam se agredir de jeito nenhum. Né, cara? Eles não podiam se agredir. Mas então, assim, eles já fazem a divisão e os dois países acabam dividindo a Polônia entre eles. Né? Sendo a Polônia meio que outro estado fantoche, né? Não foi muito bem um estado fantoche. A França até tentou fazer uma ofensiva, se eu não me engano, foi bem aqui, ó. A ofensiva de Saarland, mas eles falharam e foram obrigados a recuar. Finlândia e União Soviética não se gostavam. Eles não se gostavam muito. Eles já não se gostavam muito, né? Então, assim se dá início à Guerra de Inverno, que foi entre União Soviética e Finlândia. E a União Soviética e a Finlândia, né, cara? Mas então, assim, os soviéticos acabam ganhando e pegando uma parte da Finlândia. Mas a Finlândia assinou um armistício para eles dois ficarem em paz, né? Que a Polônia, assim, não tava muito afim de guerra. Muito, assim, afim de guerra, né? Na verdade, a União Soviética tinha pedido o território da Finlândia. A Finlândia recusou e, se eu não me engano, ela já declarou guerra pensando que a União Soviética ia declarar. Mas parece que não. A União Soviética também estava querendo paz. Também estava querendo paz, mano. Também estava querendo paz entre eles, né? Mas então, assim, em maio de 1940, muito tempo depois da guerra ter parado, a Alemanha decidiu invadir a Dinamarca. E se vocês sabem quanto tempo durou a invasão? 4 horas. Sim, 4 horas. Sim,
24 horas a invasão da Dinamarca. Então, assim, eles decidem invadir a Noruega. Para não bloquear alguns recursos que vinham da Suécia. Então, assim, eles provocam a invasão à Noruega. Provocam a invasão à Noruega. Desculpa, cara, que eu tive que dar uma saidinha. Mas continuando, quando a Alemanha domina uma boa parte da Noruega, eles já decidem invadir a França e a Benelux, que é uma península entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Essa parte aqui da França era impenetrável. Então a Alemanha pensou que eles iriam invadir o centro da Bélgica para chegar até eles, né? E sim, eles estavam invadindo a Bélgica, mas por aqui, e aqui tem uma floresta densa. Os franceses pensavam que a Alemanha não iria passar por aqui já por causa da floresta. Bem, eles estavam enganados. O exército passou por lá e cercaram todos eles, e a França tinha mandado seus melhores homens para lá. Então, sabendo que seria impossível eles pegarem os territórios de volta, então, eles decidem recuar. São evacuados para a Inglaterra. A França já estava em situação muito difícil, enfrentando os alemães. Eles já estavam quase chegando em Paris. Mas aí, o que podia piorar, né? Muita coisa. Então, assim, o reino da Itália decide entrar na guerra do lado ao eixo. Deixa eu contar aqui. Eles decidem entrar na guerra do lado do eixo. E é meio óbvio que a França não resistiu. A França não resistiu ao ataque deles. A França resistiu ao ataque deles. Mas eles decidiram não dominar toda a França, né? A França ficou assim. A França foi dividida entre zona ocupada e a zona livre. A zona livre. E a zona livre que era meio que um estado fantoche. E eles controlavam E esse país controlava as colônias da França, né? A França de Vichy. Mas ela era meio que independente, mas não podemos dizer que não era independente, já que era um estado fantoche, né? Da Alemanha. Mas então, assim, a União Soviética decide invadir os países bálticos, que é uma península compondo Estônia, Letônia e Lituânia, né, que são esses 3 paísinhos aqui, e anexam todos os países. E eles também invadem uma partezinha da Romênia, a região atual da Moldávia. Né, que no caso é essa região todinha aqui, conhecida naquele tempo como Bersárbia. Que nome estranho, né, cara? Mas, cara, o vídeo já tá ficando um pouco longo. Se vocês tiverem gostado dessa parte 1, comentem que eu vou trazer a parte 2 da Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês estejam gostando. Mas se vocês gostaram por enquanto, deixem seu like e se inscrevam no canal. Tchau! Deixa eu só terminar aqui. E agora sim, tchau!